Alguns têm me perguntado se eu acho que haverá mais luz para o povo de Deus. Nossas mentes têm se tornado tão estreitas que não compreendemos que o Senhor tem uma poderosa obra a realizar por nós. Crescente luz deve brilhar em nós. Então, Ellen White acreditava na verdade estática, numa verdade monolítica, numa verdade que não podia ser tocada? Ou ela acreditava que as pessoas tinham que buscar constantemente estudar e aprender mais e rever os seus conceitos e avaliar aquilo que está verdadeiro ou não, aquilo que é verdade ou não? Qual é a posição da inspiração? Observa. Agora, o que a pessoa pode me dizer é o seguinte, mas vem cá, então quer dizer que nós podemos questionar a questão do sábado, a questão da mortalidade da alma, a questão do santuário? Existe no Adventismo, antes de tentar esse ponto, deixa eu só ler mais um texto dela. Não há desculpa para ninguém assumir a posição de que não há mais verdades a serem reveladas, de que todas as nossas visões da Bíblia não tem qualquer erro. Isso não é bíblico, gente. Dizer assim, não, o Adventista entende a Bíblia só do jeito que ele explica que está certo. A gente pode estar equivocado na interpretação de algum texto, ou até mesmo de alguma doutrina. Ela termina. O fato de certas doutrinas terem sido consideradas como a verdade por muitos anos pelo nosso povo não é prova de que nossas ideias sejam infalíveis. A antiguidade não torna uma doutrina verdadeira. Esse argumento dizendo assim, não, mas os pioneiros diziam, os pioneiros ensinavam, isso não torna verdade. Porque se a gente for buscar isso aí, vamos buscar no catolicismo, então, mas os católicos ensinavam isso lá no século III, no século II, no século IV. Então, se fosse uma questão de antiguidade, a verdade seria estabelecida pelo catolicismo. Então, não tem lógica, né? Na verdade, esse pensamento que os pioneiros ensinavam assim é muito parecido com o pensamento católico de que nós temos duas fontes de autoridade, a Bíblia e a tradição. Mas como protestantes, nós rejeitamos essa segunda fonte de autoridade. Nós não aceitamos a tradição como fonte da verdade. Nós aceitamos apenas aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ellen White continua. A idade não transforma o erro em verdade, ela pode ser reexaminada. Se no passado os pioneiros adventistas criam na doutrina antitrinitariana, ou criam que Jesus não era eterno, ou criam que o Espírito Santo não era uma pessoa, a antiguidade desse pensamento não torna essa doutrina verdadeira. É preciso ser reexaminada à luz da palavra de Deus. Nenhuma verdadeira doutrina terá algo a perder pela cuidadosa investigação. E essa é outra verdade, revelando realmente que a fonte de inspiração de Ellen White era celestial. Toda vez que a doutrina adventista foi questionada, foi provada, foi jogada no fogo, ela saiu mais brilhante. Eu lembro o caso de Desmond Ford, que na década de 70, em 79, ele questionou a doutrina do santuário numa semana de oração que ele fez na Califórnia, num seminário adventista de lá. Ele disse que não tinha base bíblica, e aí foi um impacto muito forte, porque Desmond Ford era considerado o maior teólogo da igreja naquela época. Ele era australiano, e ele já tinha escrito os melhores comentários de Daniel e Apocalipse, principalmente o livro de Daniel, foram escritos por ele. E ele era uma autoridade na igreja, ele se levanta para dizer, não, a doutrina do santuário não é verdadeira. A igreja cria uma comissão para analisar todos os pontos dele, dá um ano sabático para Desmond Ford, ele muda para Washington, passa um ano todo estudando, com livre acesso a todos os escritos de Ellen White, aos manuscritos originais dela, a biblioteca da Associação Geral, com 2 secretárias. Depois desse ano de esforço, ele junta um documento com 1000 páginas. Esse documento depois é dividido em pedaços, é fatiado e dado para cada comissão analisar. E como fruto desse questionamento, surgiu uma série de 7 volumes que analisam cada um dos pontos levantados por Desmond Ford. E o que aconteceu como resultado dessa atitude da igreja? Houve um aprofundamento e uma confirmação das doutrinas que a igreja adventista sempre defendeu, as doutrinas fundamentais do adventismo. Confirmando aquilo que Ellen White diz, a verdade não tem a investigação, pelo contrário, só tem a ganhar com ela. Hoje eu posso dizer para você que nós temos um conhecimento mais sólido e confirmado não só pela arqueologia, pela história, pela linguística, pelo texto bíblico, maior do que os adventistas pioneiros. Eles tinham um lampejo da verdade, nós temos um conhecimento mais profundo, confirmando aquilo que eles tinham estudado. Por quê? Porque seguimos esse princípio, vamos continuar estudando. O passar do tempo, agora lembrando para vocês, mas quer dizer então que nós podemos questionar todas as doutrinas, então eu posso levantar na igreja agora e começar a dizer assim, o sábado, e o santuário celestial, e a purificação do santuário, e a mortalidade da alma, isso não é bíblico, não é? Isso não descaracterizaria o adventismo? E se nós não podemos questionar a doutrina do sábado, por que podemos questionar a doutrina da Trindade, ou da geração eterna do Filho, ou da não personalidade do Espírito Santo? Por que questionamos umas doutrinas e não questionamos outras? Eu gostaria de fazer um paralelo agora com a Constituição brasileira. Toda a Constituição
de um país democrático, ela tem aquilo que é chamado de cláusula pétrea. Cláusula pétrea são aquilo que não se mexe. Existem alguns artigos da Constituição que você não pode mudar. A igualdade dos homens, o fim da escravidão são algumas cláusulas pétreas. Agora, as outras coisas podem ser mudadas, porque a lei humana é assim, né? Vai se adaptando aos costumes, aos usos e costumes, e as realidades vão mudando, então a lei vai mudando, vai se adaptando. Então, é por isso que a nossa Constituição é conhecida como uma coxa de retalho, né? Que é cheia de remendo e cheia de acertos, e erros também, né? Mas existe uma coisa na doutrina adventista chamada cláusula pétrea, que é aquilo que torna o adventista adventista, que você não pode mexer. E o que são essas? É aquilo que nós chamamos de marcos antigos. Ellen White explica bem isso aqui no livro O Outro Poder, que é citado também no livro Eventos Finais. O passar do tempo em 1944 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu. Veja, ela vai começar a enumerar algumas doutrinas aqui essenciais. A primeira que ela cita é a purificação do santuário. Lógico, quando eles se decepcionaram em 44, eles questionaram o que aconteceu. Erramos a data ou erramos o fato? E descobriram que erraram o fato que deveria acontecer. Não era a vinda de Cristo, era a mudança de Cristo do Santo para o Santíssimo. Então agora eles entenderam a questão da purificação do santuário. Tendo clara relação com o povo de Deus na terra. E com as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo, desfaldando a estudarte que havia inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aparece no versículo 12 da Apocalipse 14, né? Então ela está citando a purificação do santuário, está citando as três mensagens angélicas, primeira, segunda e terceira mensagem, os mandamentos de Deus e agora a fé de Jesus. Um dos marcos dessa mensagem era o templo de Deus visto no céu para o seu povo, que é uma verdade, e a arca que contém a lei de Deus que está dentro do santuário. Ela está fazendo referência aqui a Apocalipse 19, né? A luz do sábado do quarto mandamento lançava os seus fortes raios no caminho das transgressões da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. E olha como ela conclui esse pensamento. Não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocada na categoria de velhos marcos. Então, no pensamento de Ellen White, o que são os marcos antigos? Os marcos antigos do Adventismo seriam a purificação do santuário celestial, ocorrido em 1944, a tríplice mensagem angélica, que se cumpriu naquela época e está se cumprindo hoje, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e a fé em Jesus, salvação pela graça. O santuário celestial e, além do sábado, e finalmente a questão da não mortalidade dos ímpios e não imortalidade da alma. Irmãos, meus queridos, esses 7 pontos é aquilo que nós chamamos de cláusula pétrea do Adventismo. É aquilo que torna o Adventista adventista. Mexer em uma dessas colunas é descaracterizar totalmente o movimento adventista e desaparecer a razão da existência do movimento. É você dizer assim, ele é uma igreja comum como qualquer outra, não tem mensagem especial, não tem uma obra especial, não tem uma missão especial. É como qualquer outro grupo religioso. Esses 7 marcos, esses 7 colunas, esses 7 baluartes da igreja é que criam a identidade adventista. Essas são cláusulas pétreas. No próximo estudo nós vamos ver como é que Ellen White reagia quando um desses marcos era atacado. Aí sim ela escrevia, aí sim ela pregava, aí sim ela se levantava contra. Quando alguém se levantava contra qualquer uma dessas doutrinas. Mas, em qualquer outro ponto de vista, existe um número muito grande de questões que eram levantadas naquela época que ela simplesmente não tomava posição. Porque ela achava que ela não estava ali para resolver abrir mão, fazer as pessoas abrirem mão do estudo da Bíblia. Então ela não tomava posição. O contínuo é um exemplo de Daniel 8. Ela não fosse posição, porque vocês têm que estudar. Estudem, Deus vai revelar para vocês. Eu não estou aqui para fazer tira-tema da Bíblia. E a pessoa, se todo texto bíblico ele vai dizer assim, não, isso aqui se interpreta assim, para que estudar a Bíblia? Não é? Não era esse o objetivo dela. Mas nessas 7 questões aqui, isso ela não admitia em nenhum momento que se tocasse. Nós temos alguns exemplos de doutrinas que mudaram na organização depois de 1863 e que não significa apostasia. Você vai concordar comigo nisso. Por exemplo, a compreensão da doutrina da justificação pela fé na Conferência Geral de 1688. Melhorou a compreensão da igreja com respeito à doutrina da justificação pela fé? Ou não melhorou? Claro que melhorou. Houve rejeição, houve oposição, mas houve um aprofundamento nesse ponto. Isso afetou até Ellen White,
Porque as principais obras que ela escreveu foram depois de 1888. Os melhores livros dela, Desejados das Nações, Caminho a Cristo, foram todos escritos sob a influência desse debate, onde ela focou agora toda a sua literatura na pessoa de Jesus Cristo. E isso acabou influenciando o Adventismo como um todo. Isso tirou o legalismo da igreja. Foi apostasia ou foi uma restauração da verdade? Outro ponto, o uso do dízimo. Você sabe que não existia uma contribuição sistemática na igreja até a década de 70, 1870. A Karen Wright escreveu uma série de artigos para a revista Review and Herald, defendendo o princípio bíblico do dízimo. E aí a igreja, em base desses artigos, acabou repensando o sistema de contribuição para a manutenção do ministério e organizou o sistema de dízimos. Usar o dízimo foi apostasia ou foi uma restauração da verdade, uma verdade negligenciada? E finalmente a reforma de saúde. A primeira visão que a White teve sobre a reforma de saúde foi em 1863, 15 dias depois da organização da Igreja Adventista. 15 dias depois que a igreja se organizou, Deus deu uma luz para o seu povo sobre a questão da reforma de saúde. Isso foi apostasia ou foi restauração? Então, e eu vou mostrar depois no outro estudo, outros exemplos, em outras circunstâncias históricas, que Deus deu nova luz para o seu povo e não significou que o povo estava apostatando. Deus estava corrigindo o rumo, fazendo ajustes, dando nova luz. E o povo, alguns aceitaram, outros rejeitaram. Mas a verdade fica estabelecida, que Deus tem nova luz para o seu povo, e não é porque a Igreja Adventista no passado ensinou que a Trindade não era bíblica, que Jesus não era eterno e era gerado, que o Espírito Santo não era uma pessoa, que significa que a Igreja Adventista ou o movimento de reforma apostataram por ensinar isso hoje. Nós não apostatamos, nós restauramos a verdade sobre a pessoa de Deus. Esta é a clara, é o que nós vamos provar através dos estudos que nós estamos fazendo esse ano com essa série. A White ela levanta uma questão que é extremamente importante, dos textos que eu mais gosto, por causa do impacto, a força dessas palavras. Ela diz o seguinte, está no grande conflito: mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Um povo que não está pegando a tradição, um povo que não vai dizer assim, mas os pioneiros diziam isso, mas a Conferência Geral disse aquilo, mas os irmãos lá me ensinaram assim. Não é. Essa não é a norma de regra que vem em prática do crente, é a palavra de Deus. Deus vai ter um povo que vai aceitar apenas como autoridade máxima a palavra de Deus. As opiniões de homens, diz ela, ilustrados, os homens cultos, doutores em teologia, mestres em teologia, as deduções da ciência, a influência do pensamento científico também não vai ter peso para esse povo. Os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, quer seja comissão, quer seja assembleia, quer seja conferência, não importa. Reuniu-se um grupo de homens que tomam uma decisão espiritual, religiosa, que não está apoiada pela palavra de Deus, não tem valor nenhum. Não é a voz de Deus. A voz de Deus está aqui na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, nem todas em conjunto. Você pode sumar a tradição humana, história eclesiástica, pode fazer o que você quiser. A soma disso não tem a força que tem a palavra de Deus. A autoridade final deste povo nos últimos dias vai ser a palavra de Deus. Deveriam considerar-se como prova a favor ou contra qualquer ponto de fé religioso. Não podia ser usado como argumento. A minha fé, a minha igreja ensina isso. A Conferência Geral ensina aquilo. A Assembleia da Conferência Geral ensinou aquilo e outro. Os pioneiros falavam assim. Nada disso deve ser usado como argumento para defender uma verdade. Só aquilo que está escrito. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preconceito, devemos pedir o seu apoio, em seu apoio, claro, assim diz o Senhor. Grande conflito, página 595. Então, claro, assim diz o Senhor. Não é supõe-se, imagina-se, porque eu também tenho visto ultimamente muitas heresias assim. A gente são as chamadas heresias do silêncio. Não, a Bíblia não diz isso, mas a gente deduz isso. Cuidado com isso. E ela termina com esse pensamento. Eu gostaria de terminar esse estudo com esse pensamento para você ficar refletindo. Leve consigo esse conselho dela. Mesmo os adventistas do sétimo dia correm o perigo de fechar os olhos à verdade, conforme ela é em Jesus, porque contradiz algo que eles supõem ser a verdade, mas que o Espírito Santo ensina não ser.
Então, o perigo do adventista é se apegar no fato de que Deus chamou esse movimento, chamou o movimento adventista para fazer uma missão de pregar a última mensagem de advertência para o mundo, se apegar nas profecias, se apegar em algumas doutrinas e dizer assim, não, nós temos a verdade, então tudo que nós ensinamos é a revelação plena de Deus, Deus não tem luz para o seu povo e fechar a porta da luz. Foi baseado nesse argumento que eles rejeitaram a mensagem de 1978. E é baseado nesse argumento que alguns têm rejeitado a doutrina da Trindade. Que Deus possa abençoar você a perceber o perigo de se fechar a nova luz que nós encontramos na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é eterna. Caem as folhas, mas ela permanece para sempre. É nela que nós temos que basear, nela que nós temos que crer. E nós vamos convidar você para nos encontrarmos outras vezes para vermos o que a Bíblia diz sobre a questão da doutrina da Trindade ou da Trindade de Deus. O que a Bíblia diz sobre a questão de ser Jesus eterno ou ser Jesus gerado. O que a Bíblia diz sobre a pessoa e a divindade do Espírito Santo. Não é tanta questão da divindade do Espírito Santo, da identidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo um ser pessoal? É o seu Espírito Santo um ser diferente do Pai e do Filho, ou distinto do Pai e do Filho? Nós vamos estudar isso nos próximos encontros. Que Deus possa te abençoar nessa pesquisa e seja bem-vindo e obrigado por estar nos assistindo. Que Deus te abençoe. Amém.